Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração, e o boneco que representava os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa do boneco, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual o modelo de cinto que oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Em questões de colisão, a gente precisa lembrar do teorema do impulso da força resultante. O impulso da força resultante mede a variação do momento linear. Se a gente trata dos módulos disso daqui, a gente tem I igual a ΔQ. O impulso a gente pode pensar como força vezes intervalo de tempo quando a força é constante. E aí aqui eu tenho ΔQ, de onde a gente tira que força é igual a ΔQ sobre ΔT, de onde a gente tem então que força é M vezes ΔV sobre ΔT quando a massa é constante. Ora, ΔV sobre ΔT é a aceleração. Então, o teorema do impulso da força resultante resulta em força resultante igual a massa vezes aceleração, desde que a gente tenha, como diz a questão, a massa constante. E aí, quando a massa é constante, força resultante e aceleração são diretamente proporcionais. Ora, durante o impacto, o maior risco acontece quando a maior força é aplicada sobre o corpo, e o menor risco acontece quando a menor força é aplicada sobre o corpo. Só que o gráfico é o gráfico de aceleração. Como a aceleração e força são diretamente proporcionais, se a aceleração é menor, eu tenho uma força menor agindo sobre o corpo. Se eu quero o menor risco, eu vou procurar então no gráfico a aceleração que tenha um comportamento mínimo. O gráfico é aqui, ó, a aceleração em função do tempo. E em todos eu vou ter um comportamento semelhante a esse. Ora, eu vou procurar então uma força que ofereça menos risco, onde a aceleração for menor. Então eu tenho que olhar aqui no gráfico, olha só, aquele em que a aceleração seja mínimo. A gente vai olhar o desenho do gráfico, aquele que tenha menor pico de aceleração, onde a gente tem o vértice dessa curva mais baixo. E aí, para isso, a gente volta para o gráfico para dar uma olhada nele. Olha aí, tá só o gráfico na tela agora para você poder prestar bastante atenção. Veja que são 5 figuras diferentes. Em qual dessas 5 figuras o máximo valor da aceleração é menor? Aí ficou fácil, né? Olha destacado aí, isso é o gráfico de número 2. Então, é o gráfico de número 2 que vai ser o gráfico para a gente saber que o cinto 2 é aquele que coloca o passageiro na menor situação de risco dos 5 possíveis. Tranquilo? A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha,
tranquila quando você sabe o que fazer. Precisou interpretar a relação entre força e aceleração, para usando no gráfico da aceleração em função do tempo, identificar qual era a menor aceleração para saber que ali existiria a menor força máxima aplicada sobre o corpo. Tranquilo?